Irmãos, irmãs, com que alegria nos encontramos neste domingo, iniciando o mês de novembro, hoje dia 6, com a solenidade de todos os santos e santas. O nosso evangelista para esta solenidade é Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, a solenidade de todos os santos e santas nos lembra primeiramente que Deus é santo e fonte de toda a santidade. E Ele nos convida, não é, a olharmos tantos irmãos e irmãs que entregaram suas vidas pela causa do reino. Trilharam, portanto, o caminho da santidade. Com eles, santos e santas, aprendemos o compromisso que conduz à verdadeira felicidade e que ninguém pode tirar. Na liturgia desta solenidade, lemos como primeira leitura da missa o livro do Apocalipse, onde as comunidades perseguidas por causa do testemunho são convidadas a resistir e a manter a fidelidade ao Cordeiro imolado. Quem é o Cordeiro imolado? Jesus Cristo ressuscitado, vencedor da morte. Nele, os cristãos e toda a comunidade se encontram para superar a perseguição, a dor, o sofrimento, a própria morte. No Evangelho, nos deparamos com Jesus que está na montanha. Lá ele como que organizou a nova comunidade. Com quem? Com seus discípulos. A montanha, nós sabemos, lembra o Monte Sinai, onde Deus se encontrou com Moisés e deu a ele a lei. E a partir dela, selou a aliança com o seu povo. É da montanha, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus promulga a nova constituição para o povo que o segue. Povo faminto, povo caído, sofrido, mas que busca misericórdia, que busca sentido para a vida, solidariedade, povo que quer dignidade e paz.
O que Jesus proclama? O que ele propõe? Que primeiramente os pobres em espírito são felizes e que o reino dos céus é dele. Se prestarmos bem atenção, esta bem-aventurança está intimamente unida à oitava bem-aventurança, que também proclama felizes ainda os que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. A promessa do reino, portanto, é para os pobres em espírito, ou seja, aqueles que puseram a sua confiança em Deus diante de uma sociedade que lhes nega a justiça e que sabem, eles, os pobres, ser a solidariedade e a partilha o único caminho para um mundo novo. Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que são totalmente pobres, aqueles cuja vida depende de Deus, da sua graça, da sua bondade. E nós sabemos, que ser pobre é viver do que é essencial para a nossa vida. Tudo que for supérfluo atrapalha, falta para outros irmãos e irmãs. Ontem como hoje, são os pobres em espíritos e os perseguidos por causa da justiça que são depositários do reino. É a prática, a vivência da justiça que visibiliza o reino. Quanto às 4 primeiras bem-aventuranças, os pobres, os aflitos, os mansos e os que têm fome e sede de justiça, podemos dizer, são os caídos. Elas tratam dos caídos, considerados os últimos do mundo. Os misericordiosos, os puros de coração e os que promovem a paz são aqueles que levantam os caídos, que olham para eles, que se solidarizam com eles. Primeiro, bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? São aqueles pobres vítimas da sociedade cruel. Eles não têm quem os defenda. Eles estão totalmente à margem. Quem são os mansos? São os pobres subjugados pelos que têm poder, os poderosos deste mundo. Eles são despossuídos de qualquer bem, não têm condição nem de acesso aos bens fundamentais, mas eles permanecem fiéis ao projeto de Deus. Quem são os que têm fome e sede de justiça? São os pobres capazes de se indignar diante dos desmandos dos poderosos, daqueles que se consideram absolutos diante do povo em seu poder, provocam violência, exclusão, ódio e morte. Quem são os misericordiosos? São os pobres entre os pobres, capazes de comunhão, capazes de solidariedade, capazes de perceber a dor, a indigência do próximo, daqueles que passam necessidade. O nosso exemplo atual são tantos homens e mulheres que não medem esforços para socorrer essas vítimas da mentira, vítimas, das injustiças. Quem são os puros de coração? São os que têm uma única conduta de vida diante de Deus. Estão em perfeita sintonia com o projeto do reino. Na Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, a pureza de coração está associada a mãos inocentes. Para os semitas, para o povo da Bíblia, o coração é a sede das opções profundas que marcam a vida inteira. É preciso confiar, se entregar à ação do Espírito, buscar cada dia pureza de coração.
Quem são os que promovem a paz? São os pobres que acreditam que o que importa, o que vale, não é o bem para alguns, mas o bem para todos. E podemos dizer que só quem vive a dinâmica do reino pode alcançar a paz. Paz que deve ser semeada com a prática do bem, com a prática da justiça e da misericórdia. E nós também sabemos biblicamente que a paz significa plenitude dos bens. Ela não acontece com intolerância, pela violência, pela força dos poderes constituídos, pela força das armas que geram sempre mais morte e violência. Isso já está provado, não é verdade? Ela acontece pela firmeza do testemunho dos que são justos, dos que são honestos, dos que são bons. Que devemos fazer? Juntos, motivados pelo amor de Deus, iluminados pela ação do seu Espírito, viver o que já somos, filhos e filhas de Deus que esperam ver a sua face, a face de Deus, vê-lo como Ele é. Alegremo-nos em buscar e alegremo-nos em manifestar cada dia o nosso desejo de santidade. Alegremo-nos porque a santidade é possível, desde que nos abramos ao projeto de Deus e com Ele façamos o caminho. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.